Então, boa noite. Boa noite. Aira, Thelma, Falcão. Gente, então nós vamos agora estudar. Então vamos ter mais uma. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Estão escutando? Estão escutando? Estão escutando? Paz. Eugênia, boa noite. Thalia, paz. Dá para escutar? Estão escutando aí o áudio? Veja aí. Isabel, Roberto, Sara, Rosneide. Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, do nosso inimigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peguem, por favor, vamos pegar a nossa Bíblia, não é? Vamos pegar a nossa Bíblia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre suas consolações por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, gente, o nosso estudo hoje é sobre o ensinamento dos apóstolos. E o texto básico, de base, é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Então peguem, por favor, aí. Peguem a Ireuda, minha tia está aí. Que bom. Ireuda, boa noite. Gilson, paz. Janaína. Vamos pegar o texto, não é? Por que esse tema? É o seguinte. Santa Teresa é a grande santa dos carmelitas. Ela reformou o Carmelo. E ela tem uma palavra que diz assim: eu preciso formar as minhas monjas. E entre um santo e um teólogo, eu prefiro um teólogo. Tá certo, Angélica? Gustavo. Então, eu prefiro um teólogo. Porque o santo é santo. Mas eu preciso que minhas monjas tenham uma mente esclarecida. E aí, então, esses dias agora, eu tenho porque está tão cheio de tantas devoções, né? Devoções. E aí, devoções de tudo. Olha, é impressionante, se aparece um sinal, qualquer coisa assim, então as pessoas colocam lá, ei, vamos voltar para o essencial. Tá certo? Vamos voltar para o essencial. Qual é o essencial? São os 4 pilares da nossa religião. 4 pilares. Então vamos lá. É isso que eu trouxe para vocês aqui, que é o texto base, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Diz assim: eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Tá certo? Eram perseverantes
em ouvir os ensinamentos dos apóstolos. Esse é o primeiro pilar, tá certo? O segundo, na comunhão fraterna. Então, ensinamento dos apóstolos, comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Então, esse é o tripé da nossa, os 4 pés da nossa fé. Então, hoje nós vamos meditar sobre em que consiste o ensinamento dos apóstolos. Então, a primeira coisa é: quem é apóstolo? É o primeiro texto, a primeira pergunta. Quem é um apóstolo? O que é o apóstolo? Para isso, é importante, vocês peguem, anotem aí na Bíblia de vocês, anotem um papel, é interessante ter um papel em mãos. O segundo texto é Marcos, capítulo 3, versículo 14, tá certo? Marcos, capítulo 3, versículo 14. O que é que diz esse texto? Diz assim: Jesus, depois de uma noite de oração, ele constituiu então 12, para que ficassem com ele e para que os enviasse a anunciar a boa nova. Guarde aí então. Quem é o apóstolo? Primeira coisa que salta, que aparece, ele é constituído por Jesus. Quem chama é o Senhor. Quem chama é o Senhor. Lá em Hebreus, aqui eu não saberia dizer a vocês agora, mas em Hebreus diz que ninguém pode se apresentar. Diz que todo sacerdote é tirado do meio do povo. É tirado. Não é que ele sai, é tirado. Então, essa é uma ação de Deus. Então, quem é o apóstolo é aquele que é constituído por Jesus. Então, acho que é importante. Para quê? Marcos 3,14 diz, para ficar com Jesus. Então, o discípulo, o apóstolo, é aquele que é constituído por Jesus. Primeiro, antes de ser apóstolo, ele é um discípulo. Tá certo? Ele é um discípulo. Porque para ficar com Jesus. Olha, e a expressão, como é que a gente sabe que é a expressão assim do discipulado? Por exemplo, Maria e Marta. A Marta estava sentada aos pés de Jesus. Maria e Marta estavam sentadas aos pés de Jesus, no capítulo 10 de Lucas. E aí, então, interessante, lá naquele texto, Marta, assoberbada com tantas coisas, diz, Senhor, tu não te importa que eu fique fazendo sozinho? Manda minha irmã. Mas por trás tem uma coisa. Porque era um absurdo uma mulher, era absurdo na época de Jesus, uma mulher ser discípula. Não, lugar de mulher é na cozinha. Até recentemente vocês sabem disso. Que bom que mudou. Então, o discípulo é aquele que se senta aos pés do mestre. Depois vocês olham essa mesma expressão em Marcos capítulo 5. Marcos 5. Cláudia, bem-vinda. Lindovaldo, Flávia. Então, Marcos capítulo 5. Lá do endemoniado de Gerasa. Ele perturbado, vivia nos túmulos, aí depois que os espíritos saíram dele, ele ficou sentado aos pés de Jesus em são juízo. Então é o seguinte, para poder ser discípulo de Jesus, primeiro precisa ser livre. Para poder escutar, precisa ser livre. Por exemplo, é perder tempo, é enxugar gelo, é escovar urubu para ficar branco, é encher pneu de trem. Por exemplo, querer dar lição de moral num bêbado.
Querer dar um conselho a um apaixonado. Querer acalmar um homem furioso. Não adianta. Isso, Isabelle, bem-vinda. Isso é absurdo. Por quê? Porque a pessoa não escuta. Então, só pode ser discípulo de Jesus quem é dono de si. Eulália. Então, só pode ser discípulo de Jesus quem é dono de si. Olha aí, quando você está chafurdado, você não escuta nada. Não escuta nada. Hoje eu tive uma experiência interessante, que eu tive uma discussão com um grupo. E aí eu fiquei assim, querendo. Aí depois lá me deitei. Vai dormir, rapaz. Dormi. Aí quando dormi, acordei, tudo se resolveu. Então, o discípulo, para ser discípulo, precisa estar no seu perfeito juízo. Tá certo? Precisa. Então, quem é o apóstolo? Aquele que é discípulo. E só é discípulo quem é livre para escutar. Então, vamos pedir nessa noite, pedir a graça ao Espírito para que nos dê liberdade. Escutem, quem está me escutando aqui é uma coisa importante. Precisa ficar sem preconceitos. Não fique armado. Digo a vocês, eu não brinco de religião. Eu não brinco de Bíblia, não brinco. Quem me conhece sabe que eu sou muito livre. Então, eu não brinco de... Não. A prioridade aqui é a palavra. A palavra é que ordena. Tem uma expressão, os que me conhecem já sabem isso, mas algumas pessoas estão vindo pela primeira vez. Diz que a palavra de Deus é como espada afiada de duplo talho. De duplo talho. E eu digo mais, ela é espada afiada de duplo talho sem cabo. Sem cabo. O que quer dizer isso? Quem pega nela é o primeiro a ser cortado. Então, essa palavra, o primeiro cortado sou eu. Tá certo? Então a palavra serve para mim. Eu estou falando para vocês, mas primeiro é para mim que estou falando. Então, quem é o apóstolo é aquele que foi constituído, que é discípulo, que se senta aos pés. Então, Jesus me constitui para ficar com ele. Então, quando eu entrei no seminário, em Fortaleza, em 79, um professor perguntou qual é a primeira missão do cristão? Não, qual é a primeira missão do padre? Aí eu disse, celebrar a missa. Aí o professor, não, é evangelizar. Então eu aprendi. Então a primeira missão do padre é evangelizar. Muito bem. Depois de 4 anos de padre, lá com o meu mestre Xavier, que me acompanha há 30 anos, ele perguntou qual a sua primeira missão? Aí eu disse, evangelizar. Ele disse, não. Sua primeira missão é sentar aos pés de Jesus. Então, nós, se queremos ser férteis na evangelização, primeiro precisamos ter o face a face. O face a face com o Senhor. Eu até havia prometido que hoje ia começar o retiro, mas não deu porque não dá para fazer duas coisas. Então eu estava ocupado em preparar essa escola bíblica, essa nossa raiz. Mas amanhã eu vou colocar, a partir do meio-dia, os textos para quem quiser fazer 1 hora por dia de retiro, eu vou colocar amanhã. Vou colocar o texto, tá certo? Mas desde já estou explicando. Então, é o seguinte, qual é a primeira, então, a missão quem é o apóstolo? É aquele que se senta aos pés de Jesus. Sem isso, não existe apóstolo. É um falastrão. Então, a primeira missão é estar aos pés de Jesus. É aquilo que lá no Gênesis capítulo 12, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrar. E lá nós já sabemos disso. Sai da tua terra, em hebraico, literalmente quer dizer, vai para ti mesmo. Então, a primeira missão de quem quer ser discípulo de Jesus é ficar aos pés, entrar dentro de si. Primeiro precisa rezar. Pois bem,
E aí, estar com ele, permanecer com ele. Tem outro texto interessante, vocês anotem aí, por favor. João, capítulo 15, versículo 4. Anotem, João, capítulo 15, versículo 4. Tá dando para seguir? Dá? Eu vou e volto, vou e volto, vou e volto, vou e volto. Tá dando? Pois bem, vamos lá então. João capítulo 15, versículo 4. Ô Gramosa, bem-vindo. Beatriz Cavalcante, bem-vinda. Norma. Então vamos lá, João capítulo 15, versículo 4. Diz o quê? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se eu não permanecer na videira, Marta, paz, assim também vós não podereis dar frutos se não permanecerdes em mim. Luana, bem-vinda. Então, é o seguinte, aqui está uma coisa interessante. O discípulo, e aqui é uma coisa muito importante, é o contato direto com o Senhor, imbricado. Eu tinha uma experiência, quando eu morava na Dom Severino, lá em casa tinha um pé de madressilva. E aí o jardineiro estava podando, fazendo lá a grama, aparando a grama, e aí com aquelas roçadeiras que tem um fiozinho, um filamento, cortou, seccionou um dos galhos da madressilva. À tarde, uma parte todinha do madressilva estava murcho. Aí eu fui olhar de perto, tinha seccionado. É impressionante o seguinte, mas estava colado, mas estava seccionado. Jesus diz assim, sem mim nada podeis fazer. Sem mim. Então, o discípulo não faz nada sem Jesus. E em grego, sem mim, é hora, distante de mim. Mas eu vi o seguinte, que lá aquele galho da madressilva, estava ligado, mas estava seccionado. O que quer dizer? Que é uma aparência, estava só, parece que estava, mas não estava. Então, o discípulo de Jesus não pode viver de aparência. Ou vocês que são casados. Aí, já vou mexendo nessas histórias. Às vezes você está dormindo com a mulher, sua mulher, dormindo com seu marido, de lado, ou estão mesmo em casa, estão unidos e estão distantes. Não estão juntos. Não estão como o ramo à videira. E aqui, esse tempo de pandemia, é interessante repensar as relações. Está aí, precisamos. Tá certo? Então, o discípulo é aquele que vive visceralmente em Jesus. Muito bem, vamos lá. Então, e tudo isso é para falar do ensinamento dos apóstolos. Mas tem que começar pelo apóstolo. O apóstolo quem é? Aquele que é constituído por Jesus para ficar com ele. Primeira missão. E a segunda missão é sair. Mas sair, interessante é o seguinte, sair 2 a 2. Luciana Azevedo, aí, que bom que você entrou. Então, 2 a 2, tá certo? 2 a 2. Aí você vai encontrar isso em Lucas 10, 1. Vamos lá. Lucas 10, 1. Pegue aí, por favor, o texto. Lucas 10, 1 diz assim, o Senhor escolheu outros 72 e enviou os 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar para onde ele mesmo devia ir. Por quê? Porque, Norma, tu quer entrar para conversar? Eu não sei o que é que você vai falar. Você está pedindo para entrar aqui na visualização? Ótimo.
Vocês querem fazer perguntas? Se quiserem fazer pergunta, botem aí que eu posso responder. Então, vamos lá. Por que 2-2? Por que 2-2? Seguinte, gente, lá na Vermelha, quando eu tinha só eu de padre, eu era o melhor padre da Vermelha. Aí veio o Padre Manel. Aí eu era um dos melhores padres da Vermelha. Agora está o Padre Anchieta. Então eu sou um dos melhores padres da Vermelha. Mas não sou agora o melhor. E uma coisa importante é o seguinte, então 2-2 por quê? Porque é 2-2 que a gente vai testar se realmente nós somos de Jesus. Porque a convivência a dois, para saber se presta, se essa boa nova presta. Se a boa nova prestar, tem que começar a partir dos dois que estão evangelizando. Dá para entender? Então é muito fácil. Olha, eu fico impressionado assim. É tão bom ser missionário fora. As pessoas ficam admiradas. Mas no convívio, no dia a dia. E agora, nesse tempo de coronavírus, a gente sabe se a pessoa é ou não é. Porque não dá para fugir. Então, 2-2, se eu conseguir conviver em casa, nesse tempo de coronavírus, no 2-2, aí eu mostro que eu sou de Jesus. 2-2. Que a mensagem do Senhor é capaz de mudar a minha vida. Dá para entender? Então, tudo isso. Então, o ensinamento dos apóstolos deve levar naturalmente a viver em comunidade. Essa arte, o Sartre dizia que o outro é o inferno. Meu inferno. E tem uma máxima que dizia assim, o homem é lobo de outro homem. Mas tem outra mais. Diz assim, uma mulher, por outra mulher, é mais lobo ainda. Tome. Aí eu vou jogar para mim. E um padre para outro padre é lobíssimo. Aí você pode colocar nas suas profissões. O profissional que tem a mesma profissão, você é lobo. Veja no mundo dos professores, dos médicos, dos políticos. Lobíssimo. Então é o seguinte, isso mostra que o evangelho é só uma tinta, não entra dentro do mais profundo. Daí qual é a minha missão? É andar 2-2. Sempre. Então, o ensinamento dos apóstolos supõe e exige que eu viva na comunidade. Então, a missão só testemunhará que somos de Jesus se pudermos conviver com o outro, se somos koinonia, se somos comunidade. Então, aí a pergunta é, e agora então quem é? Então, nós já sabemos quem é o apóstolo, não é? E quem pode ser considerado apóstolo? Quem pode ser considerado apóstolo? Aí a gente vai, justamente, o convívio, a partilha, essa troca revive a palavra. Verdade. Então, quem pode ser considerado apóstolo? Vamos pegar então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 21 a 22. Peguem aí, por favor. Atos, capítulo 1, versículo 22. Atos 22. 1, 22, 21. Diz assim. Isso aqui é entre a ascensão do Senhor e Pentecostes. Pedro então disse, precisamos ocupar o lugar de Judas. Então, quem é que pode fazer o grupo dos 12 apóstolos? Aí então Pedro dá lá a diretiva. Quem pode? Diz assim o versículo 21 do capítulo 1. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu no meio de nós. Para ser apóstolo precisa ter seguido Jesus, convivido com ele, para aprender dele. Para aprender. Depois, a começar pelo batismo de João até o dia que foi elevado do meio de nós.
Agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunho de sua ressurreição. Então, quem pode ser apóstolo é aquele que conviveu com Jesus. Quem pode ser o apóstolo no dia de hoje é aquele que convive com Jesus. Como? No contato, no face a face. É interessante que eu agradeço muito a Deus, porque exatamente há 30 anos, em 90, eu fui fazer um retiro lá em Aracaju, com o Padre Xavier. Conheci lá, primeira vez que eu fiz esse retiro. E lá eu precisei me confessar, e eu imaginei que ele fosse me dar uma penitência muito pesada, porque precisava mesmo pela a gravidade da minha situação. E aí ele disse assim, você é padre? Sou. Então. Ele perguntou, você reza? Eu rezo. O que é que você reza? Aí eu disse, olha, eu leio o breviário, eu medito as leituras, né? E rezo o texto. Ele disse, sim, que hora que você reza mesmo? Aí então ele me passou a penitência. Aí ele disse assim, eu não sei nem como você ainda é padre. Aí ele me passou a penitência. Qual foi a penitência? Passar 1 hora por dia. Então tá com 30 anos que eu passo 1 hora por dia. Tá certo? 30 anos. E isso mudou a minha vida. Quem me conhece sabe. Como mudou. Tá certo? Então é o seguinte. Então, quem é considerado apóstolo? Quem, no hoje, tem 1 hora por dia com Jesus. E vocês veem. Então, daí, por que Jesus é tão traído? Não é? Essa questão da traição. A traição quem foi que traiu Jesus? Foi Lucas, foi o Judas, né? Mas, olhando a Bíblia, percebemos que quem trai Jesus? Lá na última ceia, os discípulos em Lucas, os discípulos estavam discutindo para saber quem era o maior. Então, quem é que trai Jesus? Quem quer disputar para quem é o maior. Quem mais traz Jesus? O Pedro disse lá, olha, mesmo que os outros te reneguem, eu não vou te renegar, Senhor. Então, quem traz Jesus? Quem se acha maior que o outro. Quem se ostenta. Quem acha que se garante. Trai. E o terceiro tipo de traidor de Jesus, qual é? Jesus lá no Getsemane, e naquela sua dor, na sua agonia, Pai, afaste de mim esse cálice, ele levou os três próximos dele. Pedro, Tiago e João. O Pedro, Tiago e João foram os mesmos que viram contemplar Jesus no Monte Tabor. O mesmo. Os mesmos 3. E levou-os lá, e depois que eles fizeram a primeira Eucaristia, depois que eles foram ordenados padre na última ceia, e os levou para o Getsemane. E lá na sua aflição, fiquem aí e rezem. Depois de 1 hora voltou Jesus e eles estavam o quê? Dormindo. E Jesus disse, vocês não foram capazes de vigiar 1 hora? Rezem. Vigiem e rezem. Porque, para não cair em tentação. Então, quem é que traz Jesus? Quem não reza 1 hora por dia. Quem não está no face a face. Orra! E agora, desse tipo de coronavírus, então é um tempo propício para cada um repensar a sua maneira de rezar. 1 hora. Então, como é que você reza? Olha, gente, por amor de Deus, eu queria tanto pedir a vocês, sabe assim, eu acho lindo essas coisas, texto da misericórdia, esses textos, essas novenas, tá tudo interessante. Mas alguém fez, faça a sua. Dá para entender? Eu preciso, quer dizer, eu só tenho um guia, que é Jesus. É Ele que me ensina a rezar. E ontem nós meditávamos, percebemos que a oração é externar a Deus o que eu mais preciso. O que eu mais preciso. Então, como é que você vai pegar, rezar e vai ficar pegando coisas que os outros fizeram?
Claro que algumas pessoas não são criativas. Mas precisa elevar, me elevar. Você pode rezar o seu texto? Pode. Mas se junte a leitura da palavra. A palavra o verbo que induz, que leva à ação. Então, os ensinamentos dos apóstolos. Né? Então, está percebendo que nós já estamos falando dos ensinamentos dos apóstolos, que é enviado, é Jesus que toma ação. Pois bem, agora vamos lá. Nós já vimos quem pode ser considerado apóstolo, que é aquele que conviveu com Jesus, que convive com Jesus no dia de hoje. Não é? Escute, traído pelos que o amavam. Então, repensar o significado do amor a Jesus. Veja só o seguinte, essa questão de traição vai toda hora. Eu traio e amo. É interessante o seguinte, uma coisa muito importante, só quem ama é capaz de trair. Lu, só quem ama é capaz de trair. Me entenda? Só quem ama é capaz de trair. Quem não ama, não trai. O inimigo não trai. Só ama, só trai quem é capaz quem só é capaz de trair quem ama. Mas a traição na verdade, quem... você me decepcionou, você me traiu. Conversa. Aí foi uma ilusão. Porque ninguém se garante, só quem garante é o Senhor. Só Ele é o pistos. Pistos em grego quer dizer aquele que é fiel. Só Deus é pistos. Nós não. A nossa fé é pouca. Está sempre num crescendo. Tem hora que eu creio. É lá o Tomé. Tomé é gêmeo, dídimo, é gêmeo. O que quer dizer gêmeo? É o gêmeo, quer dizer, eu traio e sou fiel. Eu acredito e não acredito. Mas o problema não é a questão da traição. E nisso, dos ensinamentos dos apóstolos, eu acho que seria interessante vocês darem uma olhada, é no capítulo 21 de João. Peguem aí, é ensinamento dos apóstolos. Porque o ensinamento dos apóstolos é justamente a memória de Jesus. A memória de Jesus. Pegue lá. João 20. João 21, quer dizer. João 21. Pegue lá. João 21. João 21. Vamos pegar João 21. Vocês estão avisando aí? Vamos lá. João 21. Vamos lá. Primeiro no João 20, a aparição aos discípulos, diz aqui. Eles estavam reunidos e Jesus, a paz esteja convosco, e depois soprou sobre ele, recebeu o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles aos quais não retiverem, lhes serão retidos. Então, veja só o seguinte, uma coisa importante, se você não perdoa, você é normal. Guarde isso. Se você não perdoa, se você não é capaz de perdoar, você é normal. Olha o que é que faz o inimigo. O inimigo fica dizendo assim, olha, você é ruim porque você não perdoa. Você não é de Jesus porque não perdoa. Você já está magoado, chateado com a mágoa lá, com a coisa que fizeram com você. Aí depois ainda fica, mas eu sou uma boa pessoa, eu rezo, eu comungo, eu vou para a Eucaristia e ainda estou com essa mágoa. Ora, então só lembrar, uma coisa muito importante, mas isso eu encontro no ensinamento dos apóstolos. Perdoar significa deixar ir, soltar, tirar a peia, tirar a algema. Mas isso não é obra minha, não. Isso é obra do Espírito do Senhor.
Então, se eu não perdoo, eu sou normal. Anormal é perdoar. Porque não sou eu que faço, é o Espírito. Então, como é que eu sei que o Espírito do Senhor está comigo? Quando eu perdoo. E é interessante, tem uma técnica. Uma vez eu fico nessa ambivalência de perdoar, depois volto, porque machuca no mesmo lugar, vocês sabem disso, vai no mesmo lugarzinho. E aí, então, eu estava celebrando a missa, celebrei a missa, e eu não costumo dar comunhão para as pessoas. Eu deixo que os ministros, já que estão ministros, vão lá fazer. Eu dou aos ministros, os ministros vão distribuir para o povo. E eu estava lá, enquanto os ministros estavam distribuindo a comunhão, eu estava sentado lá na minha cadeira, debaixo da cruz. E chafurdado, chateado com uma situação. E aí, então, o que acontece? Aí veio aquele raio, assim, a cruz assim. Ei! O que fizeram contigo foi mais do que fizeram comigo? Jesus fala no meu coração. Ele diz, não. Então te aquieta. Aí eu comecei a sorrir. Besteira. Na verdade, é meu ego inflado. Mas quem é que vai fazer isso? Não é técnica de perdoar. Não, é o Espírito que suscita. Então, quem vai fazer você perdoar é o Espírito. Mas vamos voltar então à questão no capítulo 21. Então, Jesus, vamos lá, o capítulo 21 de João, que também é ensinamento dos apóstolos, que é a memória de Jesus, lá diz assim, depois da peça milagrosa, Jesus chamou Pedro e disse assim, Simão, filho de João, tu me amas? Simão, filho de João, filho de Jonas. Então vamos lá. Simão é aquele que escuta a palavra. Simão é aquele que escuta. Certo? Simão sou eu, quando escuto. Jonas Jonas em hebraico é a pomba da paz. Então, a pomba da paz aparece pela primeira vez aonde? Lá no dilúvio, trazendo a paz. Flutuando sobre o mar. Então, quando eu sou imbuído, quando eu escuto o Senhor, quando eu tenho um olhar fixo nele, eu ando que nem Pedro sobre o mar. Eu ultrapasso essas coisas da mágoa, ultrapasso. Mas é ele, olhando para ele, a intimidade com o Senhor vai fazendo com que eu me torne alguém que supera, andando sobre o mar. Mas quando eu não escuto o Senhor, quando eu começo a escutar outras coisas, e lá o Pedro ficou escutando, vendo o vento, escutando o barulho do vento, afundou. Então, quando eu fico escutando os movimentos internos, daí na Bíblia é chamada possessão. Quando eu não tenho domínio sobre mim mesmo, quando eu não tenho domínio sobre mim mesmo, isso é possessão. Sou possuído pelos movimentos interiores. Mas quando eu me domino, quando eu tenho um olhar fixo em Jesus, aí então eu sou capaz de escutar. Então eu me torno Simão, aquele que escuta. E flutuo como vamos fazer? A pomba da paz, né? Vamos lá então o que acontece. Aí Jesus pergunta, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele usa um verbo, agapasme, ágape, o verbo agapau, quer dizer, do amor, o amor sublime. E sabe como é que Pedro responde? Filó, sé. Do verbo filéu. É bem verdade o seguinte, que em São João, agapau e filéu é a mesma coisa. Porque, por exemplo, prova de amor maior não há do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. É filéu. Não é agapau, é filéu. Então é o seguinte, mas de qualquer maneira é tão estranho, porque nesse texto aqui, do capítulo 21, Jesus pergunta três vezes.
três vezes. Tu me amas mais do que os outros? E Pedro diz, tu me amas, agapás mei? Ele diz, filo. Aí Jesus pergunta, agapás mei, tu me amas? Pedro diz, filo. A terceira vez, sabe como é que Jesus pergunta? Files me, tu me amas? Aí Pedro, filo. Parece o seguinte, assim, é que Jesus respeita a minha capacidade de amar. Ele respeita, porque é um processo. Mas depois vai dizer assim, quando eras novo, tu andavas como queria, mas quando ficares velho, tu vai levantar os braços e a pessoa vai te cingir, tu vais onde não queres ir. Indicando a maneira como Pedro ia morrer. Então é o seguinte, Jesus, ele tem paciência. Tem paciência. Tem paciência comigo, porque me ama. E respeita o meu momento. Jesus respeita o meu momento. Jesus respeita o meu momento. Abre um parêntese. Sempre um parêntese. Então é o seguinte, ó. A minha fé, ou a minha vida espiritual, ela se baseia na fé, na esperança e na caridade. Ó, nos três, né? Fé, esperança e caridade. E nós aprendemos no catecismo que essas são virtudes teologais. O que são virtudes teologais? É porque virtudes de Deus, é Deus quem dá. Eu acredito, eu tenho fé porque Deus me deu a capacidade de acreditar. Eu espero porque Deus me deu razões claras para esperar. E eu amo porque fui amado primeiro. Então essas são virtudes de Deus. Meu mestre, Padre Xavier, Emílio, o tema de hoje é o ensinamento dos apóstolos, tá certo? O ensinamento dos apóstolos. Então nós estamos aqui agora falando, eu abri um espaço porque estava falando da discípulo, aquele que é capaz de perdoar, né? E agora eu estou falando, então, fé, esperança e caridade. Então é o seguinte, o meu mestre Padre Xavier diz o seguinte, que quem tem, por exemplo, quem tem fé, deixa eu ver, quem tem fé é humilde. Quem tem fé é humilde. Por quê? Porque a palavra vai dizer assim, faça isso. Fé, esperança e caridade, Valdirene, fé, esperança e caridade, nós estamos aqui no capítulo 21 de João, tá? Pegue lá, capítulo 21 de João, eu estou só fazendo um adendo. Então, assim, então, quem tem fé é humilde. A fé vem pela palavra. Então, eu tenho humilde no sentido de acolher o que o outro está dizendo, de acolher a palavra. Quem tem fé é humilde. Tá certo? Acolhe, aceita o que o outro está dizendo. Tenho fé. Tá certo? Depois, a segunda. Então, a humildade é uma atitude minha, dada por Deus. Quem tem fé é humilde. Depois, quem tem esperança é perseverante. Aguenta o tranco. Tá certo? Então, olha, quem tem fé é humilde. Quem tem esperança é perseverante. Permanece. E quem ama é paciente. Quem ama é paciente. Então, quem ama espera as demoras do outro. Espera pelo outro. Quem ama é paciente. Então, vamos voltar aqui. Então, é o seguinte. Nós estávamos falando sobre a traição, né? Quem é o discípulo, que só pode ser discípulo de Jesus, né? Então, lembrando que o discípulo só é capaz de trair quem ama.
Aí interessante é o seguinte, e Pedro foi perguntado, Jesus o perguntou 3 vezes. Engraçado, não sei se vocês estão aí me escutando. Quando alguém é traíra, quando alguém faz alguma coisa com você, quando você encontra a pessoa pela primeira vez, qual é a pergunta que você faz? Qual é? O ensinamento dos apóstolos. Aqui, ensinamento dos apóstolos. O ensinamento dos apóstolos, qual é? O de Jesus aqui, a memória de Jesus, que diz assim, tu me amas? Em vez de perguntar, por que você fez isso? Pergunta, tu me amas? Aí a pessoa, porque é sério, porque ama, o inimigo vai já dizer assim, não ama, porque se amasse não tinha traído. Digam comigo. Diga, Senhor, dá-me o teu espírito para desejar aquilo que tu queres que eu deseje. E mais, dá-me o teu espírito para eu não escutar o inimigo, mas escutar a ti. Então, não permita que o inimigo diga que você não ama. Eu amo, do jeito que eu sei amar. Mas esse amor eu só consigo se eu pedir a Jesus para me dar a capacidade de amar. Então, gente, na nossa vida realmente é mais passividade do que atividade. O inimigo fica dizendo que você tem que ser ativo. E o mundo diz que você tem que ser ativo. Nas coisas espirituais é a passividade. É Deus quem faz isso em mim. Até o rezar é o Espírito que faz com que o reze. Se vocês olharem Romanos 8, o capítulo 8 diz assim, nós não sabemos o que pedir, mas o Espírito vem em meu socorro. Então é o seguinte, em vez de você perguntar o que é que você fez, você me ama. Aí o caboclo vai dizer, a mulher vai, ama, então cuide de mim. Cuide de mim. Cuide de mim. Eu já tive um au-au, o irmão, o Arraí. Quem me conhece há mais tempo, o Arraí. O Arraí me ensinou uma coisa muito importante. Quando uma vez eu pisei no rabo dele, sabe o que ele fez? Ele correu para cima de mim para eu passar a mão no rabo dele. Em vez de querer dizer assim, você machucou, agora cuide. Então, se você se sente traído por uma pessoa que a ama, diga, eu sei que você me ama, a confiança está abalada, cuide de mim, que eu sou besta para voltar a acreditar. Eu sou besta, cuide. Quer ver? Olha só o seguinte, não sei o que acontece com você no seu dia a dia. Quando você apronta, faz qualquer coisa, como é que você faz na sua oração? Olha, diz, quem ama não mente. Mente sim, besta. Quem ama mente. Gente, a gente precisa... Ensinamento dos apóstolos. A gente precisa ler o Evangelho. Precisa ler os Evangelhos. Olha, pegue aí, por favor. Pegue aí. Pega aí Marcos capítulo 7. Pega Marcos capítulo 7 aí, por favor. Marcos capítulo 7. O problema é que a gente fica imaginando coisas. Vai para o... Tá aqui, Luana, tem alguma coisa para me contar? Não pergunte isso não, você já sabe o que ele tem para dizer. Você já sabe o que ele tem para dizer. Você já sabe. Ainda mais se for mulher, você enche. Mulher... Eu não vou dizer nessa sede aqui, mas assim, mas mulher é esperta demais. Enxerga tudo. Enxerga, tem um sexto sentido. Então, você tem alguma coisa para me contar? Você não é nem delegado. Você não é investigador. Me ame, cuide de mim. Então, veja só, vamos voltar lá. Então, pega aí essa questão Pegue Marcos capítulo 7, versículo
21, pegue. Marcos, pegue bem aí, por favor. Só faltam 10 minutos para acabar essa live. 10 minutos. Tá certo? 10 minutos. Então, vamos lá. Marcos capítulo 7, versículo 20. Diz assim, ó, é para aquela questão lá de negócio de quem ama não mente. Escute só. Jesus diz aqui, diz assim, olha. O que sai do homem é o que o torna impuro. Que sai, que está dentro de mim. Tá certo? Então diz lá, olha. É de dentro do coração humano que saem. Olha só, quantas coisas são? São 13. Conte aqui. É o capítulo, Marcos capítulo 7, versículo 21. São 7 coisas, olha lá. Intenções malignas, prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldade, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. São 13. E se sai, quer dizer, sai de mim, sai de você. Então todo mundo é capaz de mentir. Então aqui o Senhor, os ensinamentos dos apóstolos, diz que todos nós somos capazes de mentir. Ó, Jesus diz assim, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, essa ambivalência. E mal aqui em grego é pôneros. Pôneros quer dizer assim, aquele que é capaz de fazer sofrer. Ora, você que é capaz de sofrer, sabe dar agapar, coisas boas, dá o melhor para os seus. Então, eu sou capaz de dar o melhor e também sou capaz de fazer sofrer. E tudo é quem ama, somos nós. Dá para entender? Essa é a história. Então é o seguinte, nós precisamos voltar aos fundamentos dos apóstolos, gente. É estudar a palavra. E não, mas veja só o seguinte, mas fazer isso de tal maneira que olhar enxergando. Olha, eu estou colocando as lives assim, vou dizer assim, eu boto assim, nossas raízes, aí boto lá, @Luz da Vermelha. Bota, tá muito claro. Aí daqui a pouco a pessoa bota, padre, vai ser aonde? Aí eu. Só de ruim. Olha aí, enxerga. Precisa fazer isso também, a gente precisa enxergar. Mas as coisas são tão rápidas, que não... Aí vai ficar escutando abobrinha de muita gente aí. Amados, pensar. A gente precisa pensar. Então, ensinamento dos apóstolos. Então é o seguinte, Jesus é Jesus, né? Então vamos lá. E nem chegamos ao conteúdo. Qual é o conteúdo? Vamos lá. Antes que acabe. Vamos lá. Qual é o conteúdo? Qual é o conteúdo? Tá certo? Qual é o conteúdo do ensinamento dos apóstolos? 1 Coríntios 15:3. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Diz o quê? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Paulo diz assim, olha, de fato, eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo tinha recebido. Olha, gente, aqui é uma coisa muito importante. A igreja é católica, apostólica. Tá certo? Una, santa, católica e apostólica. Guarde isso. Una, santa, católica e apostólica. Ela é de Jesus. Então, ela é una. Santa, nada, a comunidade como um todo não pode errar. Nunca vai errar, porque é do Espírito. Tá certo?
mas ela é apostólica, quer dizer, há uma tradição. O que eu recebi, o que eu transmito é o que eu recebi. Tá certo? Então essa é a minha missão. A minha missão é essa, de transmitir aquilo que eu recebi. E vocês, por suas vezes, transmitem o que receberam. O que acontece com esse mundo, bando de devoção? É que se troca o essencial pelo periférico. Essencial pelo periférico. Essencial pelo periférico. A capa. Parece que a capa é mais importante do que o conteúdo. Tá certo? Então, assim, precisa o que eu recebi, eu transmiti. Então, se não está nos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos, se não está em Jesus, isso é falso. Tá certo? É repensar. Precisa repensar. Então, a igreja sempre se renova. Sempre se renova. E toda a renovação da igreja parte das escrituras. Tem que voltar às escrituras. Ao ensinamento dos apóstolos. Ensinamento dos apóstolos. Ensinamento dos apóstolos. E então, o que foi que Paulo... Interessante que isso aqui não é de Paulo, ele recebeu. E é o credo da comunidade. Por que a gente sabe que não é de Paulo? Porque é o seguinte, ele diz assim, Cristo morreu... Ei... Pode? Aí eu descobri que eu posso voltar. Não é? Pode voltar. E eles davam, Inês, paz. Hélio. Olha, logo nós vamos poder fazer isso pelo Instagram, não é, Hélio? Vamos poder fazer pelo YouTube para a gente poder ter mais tempo. Então vamos de novo. Mas vamos já terminar, que eu estou ficando cansado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, peguem, por favor, então, peguem aí Coríntios 15, 1 Coríntios 15, versículo 13 em diante. Eu vou beber um pouquinho d'água, pensem um pouco, tá certo? Enquanto outras pessoas estão voltando. Vou pegar água ali, volto já. Espera ainda. Paz, Tati. Isabelle. A Isabelle está aparecendo aí, é uma amiga que eu conheci. De vocês, ela é a mais antiga. Com exceção da Marta. A Isabelle eu a conheci em 81. Eu era estudante em Fortaleza e estava me preparando para ir para Roma. Aí eu fui fazer curso na cultura italiana e ela estava comigo lá. Ela era... Então, sempre foi muito magrinha, então ela me chamava meu cenarista favorito, predileto. Acho que era predileto. E eu era minha palito predileto. Então nós somos, desde esse tempo, somos grandes amigos. Já são quantos? Vou mais nem de ver a idade. Então vamos lá, então. Vamos para o texto, né? Nós estávamos falando sobre o conteúdo do ensinamento dos apóstolos.
Tá certo? É quem não... de estimação, isso mesmo, Isabela. Meus sinais de estimação. Ó, amiga, se cuide aí com a coronavírus. No Fortaleza não tá fácil. Tá fácil. Então, vamos lá. Então, Paulo diz, eu transmiti, não é? Então, quem chegou depois, na segunda etapa, procure lá no Instagram. No Instagram esse mesmo, você vai encontrar lá eu acho que foi interessante, não foi? Quem estava aí presente percebe que foi muito rico, tá certo assim? E eu amo essa coisa de a palavra me fascina. Pois bem, vamos lá então. Então, qual é o conteúdo do ensinamento dos apóstolos? É esse, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar. Uma coisa muito importante, antes de continuar esse texto aqui do capítulo 15, é o seguinte. A morte de Jesus. Foi traição, ele foi condenado injustamente, ele foi traído, não, isso não, vamos deixar isso de lado. Jesus não é um condenado, Jesus é um consequente, tá certo? Ele só foi crucificado porque ele não abriu mão da causa dele. Qual é a causa? A causa de Deus. O reino de Deus. E qual outra causa? A causa do ser humano. Isso é muito importante saber. Então é o seguinte, então todo mundo que é fiel a si mesmo, aquilo que acredita, vai ser traído, vai ser julgado, vai ser condenado. Isso é certo. Esse ano, para mim, a vida não é de Paulo, mas você está explicando o porquê. Eu vou já assim. Então, Eulália, esse texto aqui que Paulo escreve, eu transmiti o que recebi. Então, essa é a forma, o termo técnico para dizer assim, o que eu recebo, o que eu recebi, eu transmito. E transmite na íntegra o que recebeu. Tá certo? Para dizer, eu não estou inventando, não. O apóstolo não inventa. Ele testemunha, ele transmite. Não faz da sua cabeça, não. Faz do que escutou do seu coração. Do contato íntimo com o Senhor, as coisas vão se revelando. Mas tem uma ligação, um nexo. O nexo é em Jesus. Então, aqui uma das provas de que não é de Paulo, é porque Paulo, quando fala de pecado, ele fala do pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse pecado no plural ele nunca usa. Esse termo não é dele. Só aqui tem. Isso significa que Paulo já recebeu, chamada uma fórmula de fé, um credo. O credo da comunidade primitiva. Então, qual é o ensinamento dos apóstolos? É o credo. Jesus morreu e restou para nos salvar, segundo as Escrituras. Morreu para nos salvar. Então, esse é o ponto de por que não é de Paulo. Outra, peguem bem aí, só para mostrar isso, peguem a primeira carta aos Coríntios, o capítulo 11. Só voltar um pouco. Nós estávamos no capítulo 15, né? Pega o capítulo 11. Vamos lá, capítulo 11. 11. Pega aí, capítulo 11. Capítulo 11. Da primeira carta aos Coríntios. 11.
aos Coríntios. Pega aí, 11. Diz assim, sobre as assembleias. O capítulo 11, versículo 17. Veja aí. Isso é ensinamento dos apóstolos. Sobre as assembleias, o versículo 17. Encontraram? Peguem aí, por favor, pega aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. 11. Versículo 23. Paulo, bota bem aí, por favor, bota o que você quer perguntar. Você tem uma pergunta? Bota a pergunta aí que eu respondo. Tá certo? Bote aí. Capítulo 1, primeira carta de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Aí depois diz assim: por isso, não posso louvar-vos. Vossas assembleias, longe de vos levar ao melhor, vos prejudicam. Versículo 17 do capítulo 11. Em primeiro lugar, ouço dizer que quando vos reunis em assembleia, olha a nossa assembleia, há entre vós divisões. E em parte, creio. O que é que mata a comunidade? Divisão. Na assembleia. Uma vez lá em Água Branca, é o seguinte, lá o pessoal da renovação carismática não se dava com o pessoal do apostolado da oração. Eu não conseguia entender em pessoas tão boas. Depois eu descobri, porque um era do PMDB e outro do PFL. Você entendeu? As nossas brigas nas nossas assembleias, no última eleição, olha lá, meu Deus do céu, Jesus passa longe. E nas nossas famílias também, meu Deus do céu, é o mesmo esquema. Tá certo? Então vamos lá, divisões. É preciso que haja até mesmo cisões entre vós, a fim de que se torne manifesto entre vós aqueles que são comprovados. Quando, pois, vos reunis, o que fazeis não é comer a ceia do Senhor. Não é comer a ceia do Senhor. O que acontece? Cada um se apressa em comer sua própria ceia. E enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Não tendes casa para comer e beber, ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Hei de louvar-vos? Não, neste ponto eu não vos louvo. Olha só, tá certo, Paulo? Por isso eu pergunto. Obrigado. Então, vamos lá. Aí vem, viu lá, aquilo que eu estava dizendo para vocês, assim, por que é que não é de São Paulo? Lá é o que eu recebi, o que eu transmiti é o que eu recebi. Tá certo? O que eu recebi é transmitir. Aqui também, versículo 23, diz assim, olha. Eu mesmo recebi do Senhor. Ele mesmo recebeu do Senhor. Não foi outro. Então, o Paulo nesse momento, ele diz, eu também sou apóstolo. Porque eu recebi do Senhor. Lá no capítulo 15, ele diz assim, eu também vi o Senhor. Ele apareceu a mim como um aborto. Então, por isso eu sou também apóstolo. Que apóstolo é aquele que viu o Senhor. Viu a ressurreição. E ele recebeu. Está bem aqui, ó. Eu nem tinha lembrado mais disso, mas está aqui. Eu recebi. Então, Paulo é apóstolo também. É uma briga muito grande, porque dizer que ele não era apóstolo. Eu sou. Sou mais que os outros. Depois vamos voltar lá para o capítulo 15. Olha lá, diz assim. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão. Esse texto, capítulo 11 do Primeira Carta aos Coríntios, é o fundamento da missa. Depois de dar graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é para vós. Fazer isto em memória de mim. Está aqui. Então, qual é o ensinamento dos apóstolos? É a memória de Jesus. Tá certo? O ensinamento dos apóstolos é a memória de Jesus. E então, onde é que eu vou encontrar a memória de Jesus? Nos evangelhos.
Então, o critério para a minha fé são os evangelhos. O critério para a minha fé são os evangelhos. Se não estiver de acordo com os evangelhos, desconfie. Tá certo? Os evangelhos. Daí preciso ir aos evangelhos. Mas ir com o coração aberto. Aí diz assim, do mesmo modo, após a ceia, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice e a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei em memória de mim. Todas as vezes que comeis deste pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, qual é o ensinamento dos apóstolos? O fundamento é testemunhar Jesus. Fazer o que ele fez até que ele venha. Então, essa é a nossa missão. Eu tenho uma expressão muito cara para mim, diz assim, eu vivo para perpetuar a memória de quem eu amo. Então, se eu amo Jesus, eu vou testemunhar a sua memória. Aí diz assim, eis que todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí lasca. Por quê? Aí pega só isso aqui, então. Espera ainda. Como é comungar o corpo e o sangue do Senhor indignamente? Aí vem as tradições. E vocês já escutaram muitas vezes aí, quem não tiver preparado não venha comungar. Já escutaram isso. Eu escutei. Quando eu era menino, eu fui uma vez na penitenciária com o papai. O papai era vicentino, eu tinha uns 10 anos. E aí lá o padre disse assim, quem estiver em pecado mortal não venha comungar. Não foi ninguém. Como é que vai? Tá certo? Então, mas aqui o contexto todo é lá de cima. É interessante ler o versículo 17 até o versículo 22. Leiam, para ver o que é o absurdo de uma ceia eucarística. Está aqui, a discriminação. Enquanto uns comem a própria ceia, os outros ficam embriagados, passam fome, envergonhando, ostentando, discriminando. Isso não é ceia do Senhor. Olha, então é o seguinte, aqui está dizendo isso, mas mais importante do que isso aqui que de Paulo está falando, são os evangelhos. E o evangelho, veja o capítulo 15 de Lucas, versículo 1 e 2, diz assim, todos os pecadores e publicanos se aproximavam de Jesus para o escutar. Os fariseus, doutores da lei, murmuravam, dizendo, este homem acolhe os pecadores e come com eles. Opa! Então, que os pecadores e publicanos, eles estão em casa diante de Jesus. E lá o texto diz, bem interessante, o seguinte, que eles murmuram, gonguizo. Gonguizo é algo que fica assim, parece abelha, uma zoada. Zoada. Tem a zoada também, quando, imagine o seguinte, aquela turma toda sem regra, dos pecadores, dos publicanos, perto de Jesus, era uma folia, uma alegria. Uns fazem zoada, algazarra, pela alegria. Outros fazem zoada, rabugice, porque não aceitam. Está bem aqui. O puro e o impuro. E quem é que é puro? Olhe lá, Marcos capítulo 7. Ninguém é puro. Está tudo dentro. Então, o que é a santidade? A santidade é fazer com que... é reconhecer que eu sou. Só eu sou desse jeito. Essa interpretação é minha. Só minha. Vocês não precisam acreditar no que eu estou dizendo. Vocês façam a interpretação de vocês.
e se coloquem. Pense aí. Leiam o texto e vão descubram, façam novas sínteses. Essa é a minha síntese. E eu procuro viver nela e dela. Tá certo? E eu acho que eu não estou tão errado, não. Tá certo? Amados, então vamos voltar. Aí a gente encerra, já está passando do tempo. Para o capítulo 15. Então, qual é o fundamento dos apóstolos? Tá certo? Do ensinamento é a morte e ressurreição de Jesus. Né? E aí, diz bem aqui no capítulo 15, versículo 8, diz assim: por último, apareceu a mim. Então, Paulo é também apóstolo. Nós já dissemos no início, no encontro passado, que apóstolo é aquele que recebeu do Senhor, né? Conviveu com o Senhor. E testemunho da ressurreição. Então, Paulo também é apóstolo, porque Jesus apareceu a ele. Ele diz assim: pois eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço o nome de apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Aí ele arrasa: é pela graça de Deus que sou o que sou. Então, eu sou apóstolo pela graça.